O desenvolvimento de programas de divulgação científica faz parte dos objetivos dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, a chamada EPT. E dentro dessa modalidade de educação, a divulgação científica cumpre um papel que vai além do compartilhamento com a sociedade dos conhecimentos produzidos. Ela vai contribuir também para dar protagonismo aos estudantes, estimulando a reflexão crítica sobre os impactos e aplicações desses saberes. Isso porque, ao falar sobre a sua produção, o jovem estudante pode refletir sobre a sua prática, ao mesmo tempo em que transmite esses novos conhecimentos. Ao levar em conta essa dimensão da divulgação científica no espaço escolar, nós procuramos pensar alternativas que não se limitassem a ações no âmbito da comunicação institucional, mas que considerassem a prática da divulgação científica articulada a seu potencial educativo. E aí, nesse sentido, nós propomos o desenvolvimento de uma prática educomunicativa, voltada para a produção de conteúdos de divulgação científica. Isso porque a educomunicação ela se apresenta como um campo de intervenção que compreende as ações de comunicação como essencialmente educativas, dialógicas e participativas. São práticas que não são feitas para um determinado público-alvo, mas com esse público, permitindo que esses atores se apropriem dos meios de comunicação na produção de discursos. O Colégio Pedro II é uma das mais antigas e tradicionais instituições públicas de ensino no Brasil. Ele foi fundado em 1837 e até 2012 se dedicava exclusivamente à oferta de educação básica. E foi em 2012 que o CP2 ingressou na rede federal de EPT. Com isso, essa instituição fluminense, que tem mais de 12 mil estudantes, passou a ter que desenvolver atividades de pesquisa e de extensão articuladas às ações de ensino. E em 2021, durante a pandemia e quando as atividades presenciais estavam suspensas, foi criado o podcast Conexão Científica. Ele surgiu como produto de uma pesquisação e passou a integrar os projetos de extensão do Colégio Pedro II. Seu objetivo é levar à comunidade interna e externa conteúdos relacionados às pesquisas científicas desenvolvidas na escola e também contribuir para aproximar os ouvintes das ciências e dos processos de produção do conhecimento científico. Por meio do projeto, os integrantes, que são estudantes, docentes e técnicos, participam de uma ação educomunicativa e são estimulados a se apropriarem de fundamentos da divulgação científica e da produção de um podcast para o desenvolvimento desses conteúdos. Por conta da pandemia, todas as atividades do projeto foram realizadas de maneira remota. Para isso, nós precisamos utilizar diversas ferramentas gratuitas, assim como algumas plataformas de comunicação online. O primeiro passo foi formar a equipe do podcast. Para isso, enviamos um e-mail com um convite para estudantes a partir do ensino médio e para servidores docentes e técnicos do Pedro II. A partir do retorno dos interessados, o grupo foi composto por 2 estudantes, 4 docentes e 4 servidoras técnicas, sendo 7 mulheres e 3 homens. Em seguida, nós realizamos via videoconferência as discussões que norteariam o formato e os objetivos do programa de podcast. Nós trabalhamos com o grupo as características da divulgação científica e de um programa em podcast, e a partir desses assuntos, o grupo delimitou os temas e abordagens que seriam pertinentes ao podcast. Em conjunto, o grupo decidiu que o podcast seria composto por 3 quadros. O quadro principal, que não tem um nome específico, se dedica a apresentar alguma pesquisa desenvolvida na instituição e aprofundar o tema dessa pesquisa, sempre relacionando a outros assuntos do universo das ciências e trazendo pontos de vista diversificados. O segundo quadro é chamado Conta Pra Gente. Ele se dedica a apresentar a trajetória de pesquisadores e pesquisadoras por meio de uma entrevista. A concepção desse quadro levou em consideração a necessidade de romper com os estereótipos e paradigmas em torno de quem é capaz de produzir ciência. O terceiro quadro ganhou o nome de Responde Essa. Nele, os ouvintes são convidados a interagir com o programa, enviando perguntas que ganham uma explicação científica. Após a publicação do episódio piloto, nós aplicamos um questionário com os integrantes da equipe. A partir das respostas dos participantes, nós buscamos compreender os desafios do desenvolvimento de uma prática educomunicativa por meio de atividades remotas e também procuramos verificar como os participantes percebiam as contribuições desse projeto para promover uma cultura de divulgação científica no Colégio Pedro II. Ao analisar as respostas dos participantes, nós percebemos que o projeto do podcast apresenta potencial para engajar atores da comunidade escolar na produção de conteúdos de divulgação científica e também pode contribuir para aproximar a comunidade externa das ciências e das produções científicas desenvolvidas no Colégio Pedro II. A suspensão das atividades presenciais na escola tornou necessária a adaptação do projeto ao contexto das atividades remotas. Para isso, foi necessário encontrar estratégias que considerassem tanto a disponibilidade de ferramentas tecnológicas online e gratuitas, quanto as limitações de infraestrutura das casas dos participantes. O contexto pandêmico também teve reflexos na sobrecarga de trabalho e de atividades escolares, o que comprometeu a participação integral dos membros da equipe em todas as etapas do projeto. Apesar das dificuldades apresentadas,
apresentadas, a metodologia empregada possibilitou vislumbrar caminhos para o desenvolvimento de práticas educomunicativas voltadas para a divulgação científica, ainda que em cenários desfavoráveis.